Bom dia, muito bom dia para você que está chegando agora. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação dessa live. Fixarei agora nos comentários o tema da nossa live de hoje. Qual será o tema de hoje? Você que está vendo no YouTube já sabe porque você viu no título. Mas e você que está chegando ao vivo? Qual será o tema da live de hoje? Falaremos, pessoal, sobre inflamação. Inflamação no corpo e na alma. E como é que a nutrição pode nos auxiliar a reduzir esse processo que é tão adoecedor para nós. Vou colocar aqui nos comentários. Inflamação. Vamos chegando, meu povo. Você que já entrou, encaminha essa live para quem você sabe que irá se beneficiar com esse tema. Chame mais pessoas para estar aqui conosco. Para a gente começar a semana com informação boa, fazendo a nossa luz brilhar. Vamos lá, como combater inflamação, corpo e alma. Enquanto o pessoal vai entrando, vão curtindo essa música, nosso tema de abertura, sempre trazendo essa energia positiva. Essa música é boa, né? Pra quem sempre pergunta, gente, chama-se Clareou. Tem várias versões, mas essa versão é de um grupo chamado Vocal Livre, Coral Livre. Mais uns segundinhos e já vamos começar. Nunca faltou na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. Vamos então começar. Vamos começar a nossa live de hoje. Piano para nos acompanhar. Vamos lá então, gente. Muito tem se falado de inflamação, né? Muito tem se falado de inflamação. Você se considera uma pessoa inflamada? Inflamado? Você que está aqui acompanhando ao vivo, você que chegou agora, encaminha essa live para quem você sabe que irá se beneficiar desse conteúdo. Bom dia, Sol, você sempre aqui presente. Uma alegria tê-la aqui sempre. Tomando um cafezinho comigo, né? Pra gente começar a semana juntinhas. Você se considera uma pessoa inflamada, Sol? Conta pra mim. Fabiana, se considera uma pessoa inflamada? Cláudia? Contem pra mim. Martinha. O que é a inflamação, gente? Muito se fala em inflamação. Falamos, né? Tem muito suplemento anti-inflamatório, dieta anti-inflamatória. Mas eu quero que vocês entendam, na live, que é sempre uma aula, né? Basicamente, porque aqui eu não falo para profissionais da área da saúde, necessariamente, diretamente, ainda que eu sei que essas lives auxiliam muitos profissionais da área da saúde a trazerem uma visão mais integral para sua abordagem profissional. E hoje, como eu escrevi aqui nos comentários, eu não fixei, né, o comentário. Deixa eu fixar aqui o comentário, para quem for chegando já saber do que nós estamos falando. Pronto, fixado. Como eu coloquei, nós não falaremos somente de inflamação de corpo. Vocês vão entender o porquê. Mas, inflamação, gente, inflamação é a nossa, digamos que a nossa primeira
forma de defesa do corpo, certo? Então, toda vez que nós inflamamos, nós estamos em um quadro em que o corpo está tentando se proteger, se defender. Então, como eu disse, né? Eu não falo aqui diretamente com profissionais da área da saúde, então eu quero falar de uma forma bem simples, para você entender o que acontece com você quando você está inflamada, inflamado. É claro que isso acontece através de uma série de produção de substâncias, né? Então, o nosso corpo vai produzindo substâncias, produzindo marcadores, reagentes para poder combater uma inflamação, para poder combater algo, fazendo que então o nosso corpo se inflame, certo? Trazendo dor, trazendo rubor, trazendo edema, trazendo vermelhidão, quando é uma inflamação aguda. Então nós temos basicamente 2 tipos de inflamação. A inflamação aguda, que é aquela que acontece, por exemplo, quando você corta o seu dedo, todos esses sinais que eu relatei, eles aparecem, não é? Então começa a trazer vermelhidão, justamente porque o sangue está vindo mais para essa direção. Começa a trazer dor, não é? Quando a gente corta alguma coisa, a gente fala, nossa, nem percebia que eu batia tanto o dedo, mas eu tá com o dedo machucado que eu percebo o quanto eu bato o dedo nas coisas. Então começa a trazer dor, começa a trazer edema, inchaço, começa a trazer a produção, a gente vê um exudato inflamatório, não é? Que é justamente isso que eu falei, essa mobilização de substâncias, de células de defesa dos nossos glóbulos brancos ali. Então existe toda uma mobilização de componentes orgânicos para combater algo que não deveria estar ali. Então, se a nossa pele é fechada, se eu corto, eu preciso combater. Aquilo ali é um perigo para o meu corpo. Eu preciso defender essa agressão. E é por isso que começa, então, esse quadro inflamatório como sendo a primeira forma de defesa, de proteção do nosso corpo. Certo? Isso pode acontecer também quando você fica gripado. Então tem um vírus, né? Tem um outro agente ali, agressor para o seu corpo. Como eu disse, já tem um tempinho, né? Uns 15 dias, acho que mais até atrás, eu estava num processo inflamatório. Eu até fiz live com vocês aqui nesse processo inflamatório. Em que eu estava com sinusite, então eu estava havendo bastante a produção de muco e tudo mais. E ainda estou aqui, ó, agora ainda já infinitamente melhor, quase 100%, mas ainda tenho alguns sinais, né? Eu nunca tive rinite, sinusite, nada disso, então pra mim é muito estranho falar com essa voz um pouquinho anasalada. A não ser realmente quando eu estou gripada, que daí isso acontece naturalmente. Mas isso é um quadro inflamatório. Isso que acontece, entendem? Então, a inflamação, ela acontece toda vez que o seu corpo está tentando combater algo, se proteger de algo, te defender de algo. E isso é maravilhoso que aconteça. Principalmente quando acontece de uma forma aguda, uma inflamação aguda. O problema é que existe também uma inflamação que nós chamamos de inflamação crônica, que pode vir em decorrência de uma inflamação aguda, não bem resolvida, não bem curada, mas também pode vir em decorrência do nosso estilo de vida. Porque o nosso estilo de vida pode nos colocar nesse lugar de perigo. Se nós trazemos muitas substâncias tóxicas através daquilo que nós comemos, se nós não temos respeito aos nossos ritmos biológicos. Falamos, há cerca de 2 lives atrás, sobre crononutrição. Se você não assistiu essa live, ela está salva no YouTube. Então assista. Então, quando você não respeita o seu ritmo biológico, quando você não faz tudo aquilo que foi
mencionado na live de crononutrição, você começa a colocar o seu corpo num estado que não é um estado de neutralidade para ele, não é o estado natural dele. E esse estilo de vida que vai trazendo, então, substâncias que são muito tóxicas, obviamente que nós temos uma capacidade inata de desintoxicação. Nós vimos na live de crononutrição que nós precisamos dos nossos ritmos bem funcionantes para que nós possamos também desintoxicar da forma oportuna. Então, nós temos essa capacidade de desintoxicação inata. Mas é claro que quando o nosso corpo começa a entrar em contato de uma forma muito agressiva com substâncias tóxicas, e, gente, não é somente aquilo que nós comemos, mas aquilo, eu mostrei no sábado que eu recebi um produto de uma linha de cosméticos que eu gosto muito, que são meus parceiros desde que chegaram em Maringá, parceiros no sentido de eu indicá-los porque, de fato, eu confio neles. Por quê? Porque aquilo que nós passamos na nossa pele também é absorvido e cai para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa corrente sanguínea e pode trazer toxinas em excesso. Os produtos de limpeza que você utiliza na sua casa, sabe, cheirinho demais que você fica colocando, perfume, tudo isso vai trazendo um excesso de toxinas. Um excesso. Por isso que hoje não é raro nós vermos um aumento do número de empresas que fazem, né, shampoo, condicionador, livres de certas substâncias, produtos de limpeza mais limpos, porque a gente foi tendo uma ascensão da industrialização de alimentos e de produtos de limpeza, produtos como cosméticos. Nós tivemos uma ascensão muito grande e de uma forma muito envolta no capital, no que aquilo traria de lucro. Mas pouco se preocupou com a saúde, com a nossa saúde. E, gente, tudo isso é muito recente. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos essa infinidade de produtos que nós temos hoje. Então, as consequências nós estamos colhendo nessa geração ainda. As consequências do início disso. E, obviamente, que o ser humano, dotado de inteligência, graças ao bom Deus, começou a perceber isso. E agora nós temos, né, toda uma iniciativa de trazer produtos, alimentos, cosméticos, ainda que industrializados, mas livres de certas substâncias que já são comprovadamente cientificamente comprovadas que nos fazem mal. Então, esse estilo de vida começa a nos intoxicar e por conta disso começa a nos inflamar. Cigarro, álcool, automedicação, medicação em excesso, porque daí você come mal. Aí você comeu mal, você tem um sintoma. Seu estômago não fica bom. Aí você vai e toma uma medicação para parar com aquele mal-estar estomacal que você tá. Aí o seu intestino prende, aí você vai e toma um laxante. Vocês estão percebendo? Começa a ter... Então você só se intoxica. Você não está limpando o cenário. E é claro que o corpo vai entender: ei, perigo, 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 preciso me proteger. Qual a primeira via de proteção do corpo? Inflamação. Então você começa a ter não mais aquela inflamação aguda que acontece quando você corta um dedo, por exemplo. Você começa a apresentar uma inflamação crônica. E quais são os sintomas de inflamação crônica? Para você saber se você está inflamada ou inflamado. Fadiga constante. Fadiga constante é um sintoma muito clássico de inflamação. Inchaço. Fadiga que eu digo não é obviamente aquela fadiga de que quando você fica, né, às vezes foi dormir tarde num dia, acordou muito cedo, no dia seguinte dormiu pouco e está fadigado durante aquele dia. Essa fadiga também é momentânea, mas aquela fadiga que é persistente, que você dorme, acorda cansado. Esse edema que vem como sendo um sintoma de inflamação. Mau cheiro,
Então, teoricamente, não precisaríamos de tanto desodorante e perfume desse jeito. Se você precisa ficar usando muito, muito desodorante, esses desodorantes cheios de química, porque um desodorante muito bom, pessoal, de ser utilizado é o leite de magnésia, você sabia? Você pode diluir um pouquinho de água, coloca aí num vidrinho 3/4 de leite de magnésia para 1/4 de água, uma água filtrada, uma água fervida, mas obviamente depois dela esfriar. E você pode, só aí você já tem um excelente desodorante. Não é antitranspirante, porque a transpiração faz parte do sistema de regulação do nosso corpo. Então você também não pode ter tanto problema assim com a sua transpiração, porque é uma forma de desintoxicação do seu corpo. No entanto, ele é desodorante. Ele elimina aquele mau cheiro, certo? E você pode colocar óleos essenciais ali, um óleo de lavanda, um óleo de capim-limão, de menta, se você gosta de uma pegada mais refrescante. Você pode colocar umas 2 gotinhas de melaleuca, por exemplo, que é o tea tree, porque também é bactericida, né? Então ajuda, porque é um ambiente que fica mais abafado, fechado, quentinho, acaba proliferando bactérias que trazem mau cheiro. Então você pode colocar umas gotinhas de melaleuca, mas não necessariamente você precisaria utilizar tanto desodorante artificial dessa maneira. Se você tem um mau cheiro absoluto, sempre tá fedido, saiba, seu corpo está inflamado. Um mau hálito, inflamação. Sintoma de inflamação, certo? Fadiga persistente, mau cheiro, insônia, inflamado. Tanto a insônia primária, aquela insônia que você não consegue pegar no sono, quanto aquela insônia em que você dorme superficialmente, que você não entra num estágio de sono profundo e, portanto, você não se sente revigorado, revigorada. Ficar acordando no meio da noite para fazer xixi, sintoma de inflamação. Ah, Bruna, mas eu tomo muita água antes de dormir, então tem que parar de tomar. Tem que tomar água ali até pelo menos meia hora antes de se deitar, né? Mas não tomar muita água. Então, o chazinho que você toma à noite, toma 1 hora antes de se deitar. Tem que tomar bastante água ao longo do dia também. Mas ficar tomando boca muito seca à noite, sintoma de inflamação. Boca seca, precisa ir pra cama com uma jarra de água do lado, precisa ficar tomando água. Tá inflamada, tá inflamado. Tudo sintoma de inflamação. Depois, num médio e longo prazo, você começa a apresentar problemas, alteração na sua digestão, que começa a impactar também a sua tireoide. Então a gente começa a ter uma série de reações orgânicas associadas a isso, porque daí a gente já tá falando do metabolismo do corpo como um todo, porque a tireoide regula esse metabolismo como um todo. Então você começa a apresentar problemas de pele, problemas de cabelo que cai demais, sintoma de inflamação crônica, dificuldade de emagrecer ou de ganhar massa magra, independente de você não alterar a sua alimentação. Então, supondo, você tem uma alimentação que te mantém num peso aí, né? Uma alimentação básica, e de repente você tá fazendo exercício físico, você tem uma alimentação minimamente boa, mas você não emagrece. Você entra em restrição calórica, mas você não emagrece. Porque, óbvio, muito fala-se do déficit calórico para o emagrecimento. De fato, ele é importante. Mas para um indivíduo inflamado, de nada ele vai adiantar. Não é de nada ele vai adiantar. Ele adianta, mas vai ser a muito custo que esse organismo vai emagrecer.
Por quê? Lembra que eu disse que a inflamação é a nossa primeira via de defesa, de proteção do corpo? Pois então, a gordura corporal também é uma proteção para você. Então, se o seu corpo entende que você está em perigo e por isso você está inflamado, você está com muitos marcadores inflamatórios, é óbvio que você não vai emagrecer. Que seu corpo entende que você precisa de proteção e gordura é uma via de proteção. Uma via mecânica de proteção. Mas nós já sabemos o quanto de impacto negativo que o excesso de gordura corporal traz para a nossa saúde. Dificuldade de ganho de massa magra. Faz musculação, mas não ganha massa magra. Cabelo que nunca cresce, sabe? Vocês ficam falando do meu cabelo que cresce. Gente, meu cabelo e minha unha crescem muito rápidos. Sinal de boa saúde. Eu inflamo, mas uma inflamação mais aguda, eventualmente, né? Mas essa base da nossa saúde, essa inflamação crônica, vem em decorrência do nosso estilo de vida. Como que você sabe, então, através desses sintomas, é a principal via de você entender se você está inflamado cronicamente. Se você tem 2 ou mais desses sintomas, então tá lá com insônia, dificuldade de digestão, já é um sinal de inflamação. Ah, tá com fadiga persistente, tá apresentando cabelo que tá meio fraco, tá com um pouco de mau cheiro, sintoma, ainda que durma bem, sintoma de inflamação. Mas existem exames laboratoriais que podem nos trazer essa informação também. Tem 2 exames que eu gosto muito de solicitar quando eu avalio que um paciente está em um estado inflamatório. Quando ele relata sintomas, eu gosto de avaliar através dos exames laboratoriais para ter uma condução mais assertiva. Homocisteína e proteína C reativa, preferencialmente a ultrassensível. São os 2 exames que nos trazem informações preciosas, são marcadores inflamatórios. Homocisteína, idealmente, tem que estar abaixo de 7. E a homocisteína participa de um processo que nós chamamos de metilação no nosso corpo. E ela vai nos trazer essa informação acerca da nossa capacidade também de boa cognição. É um marcador importante para saber se a gente tem uma tendência também a desenvolver doenças cognitivas no futuro. Demência, Alzheimer e por aí vai. Porque a inflamação, se vocês perguntarem para um neurologista, eles vão confirmar isso. A inflamação está completamente correlacionada com o desenvolvimento dessas doenças na fase mais tardia da vida. Doenças cognitivas, doenças metabólicas, diabetes, dislipidemia, tudo vem em decorrência desse processo inflamatório. Percebem? Então, uma inflamação que vai ficando crônica, ela começa a ativar certos genes e te traz doenças que são da sua predisposição genética. Talvez em uma pessoa vai ser uma doença mais neurológica, mais cognitiva. Em uma outra pessoa será uma obesidade, um diabetes, uma doença mais metabólica. O fato é que a sua inflamação crônica começa a sinalizar muito para o seu corpo que você está em perigo. E por conta disso, genes são ativados e você tem a doença instalada. E aí, Bruna, o que isso tem a ver com alma? Vocês estão comigo até aqui? Estão comigo? Falam aí, dão um joinha. Como eu não vejo a carinha de vocês, quero saber, estão entendendo o processo de inflamação? Estão? Digam pra mim. Ótimo.
Por que que a alma, por que que eu coloquei aqui como tema fixado nos comentários? Como combater inflamação de corpo e alma? Ótimo. Todo mundo falando, coladinho aqui, sim, sim, sim. Na verdade, gente, agora a gente vai entrar num tema que poucos estão preparados para ouvir. Mas eu tenho certeza que se você me segue, né, se você acompanha os meus conteúdos, é porque você busca uma saúde integrativa. Você busca entender da sua natureza não somente através do seu corpo físico. Você já saiu dessa visão da vida muito material, que é só sobre o seu corpo, que é só sobre bens materiais, que é só sobre coisas, que é só sobre aquilo que você pode ver e tocar. Se você me segue, você já tem uma visão transcendente da vida. Você sabe que a realidade total não é só matéria, que você é mais do que corpo físico, que a realidade das coisas, existe uma realidade espiritual por trás de tudo que existe, inclusive das coisas, daquilo que aparentemente, né, é só material. Muitos de vocês me seguem através do Ricardo Melo, né, e ele fala de espiritualidade e riqueza. Ele fala, né, já trouxe live aqui com a Camila Botti, que é educadora financeira. Essa live está salva aqui no Instagram, não está no YouTube. Mas se você está assistindo a gravação no YouTube, vai para o meu Instagram. Tem live com a Camila Botti, educadora financeira. E ela traz essa visão espiritual também por trás da educação das suas finanças, da tua prosperidade. Então, óbvio, quem me segue por aqui já sabe que tudo que é realidade material tem uma influência divina por trás. Tem uma influência espiritual. Certo? E aí eu preciso dizer para vocês que a inflamação crônica, em especial, começa na alma. Ela não começa no corpo físico. Se você me acompanha aqui há bastante tempo também, eu tenho certeza que você já me acompanhou nas séries de live. Quem aqui me acompanhou já nas séries de lives? Do Advento, em especial, da Quaresma e da Semana Santa. São os 3 momentos no ano em que eu trago, obviamente sempre com uma visão integrativa, também falando da nossa saúde, mas eu me foco na nutrição espiritual. E eu quero que vocês sempre estejam presentes nessas séries de lives. Quem acompanha essas séries de lives já entendeu que alma e mente, na verdade, são formas, né, são nomenclaturas para basicamente a mesma coisa. É óbvio que são diferentes, mas a gente pode colocá-las no mesmo, para nível de entendimento, a gente pode colocar esses dois conceitos unidos. Só que nessa visão mais espiritual, então, a nossa alma é aquela que sente, que pensa e que faz. Então, se eu disse que a inflamação vem em decorrência de um estilo de vida, você está escolhendo fumar. Você está escolhendo consumir bebida alcoólica em excesso. Você está escolhendo por alimentos altamente açucarados, industrializados, químicos. Você está escolhendo estar em ambientes que trazem informações que machucam aquilo que você deseja para a sua vida. Ambientes, muitas vezes, repletos de fofoca. Você escolhe falar da vida do outro. Você escolhe dar corda para que o outro fique falando da vida de uma outra pessoa. Eu escolho. Muitas vezes.
Mas uma pessoa que está num nível de inconsciência, ou seja, ela está muito na matéria, ela escolhe e ela não percebe que ela está escolhendo por isso. E aí é o que nós chamamos de vício. Gente, o vício, obviamente que quem está buscando consciência, eu tenho os meus vícios. Eu tenho. Quem está buscando autodesenvolvimento, autoconsciência, obviamente que também tem os seus vícios, mas nós nos damos conta dos nossos vícios. Uma pessoa que está muito na matéria, que está muito enraizada, olhando para o corpo, para o dinheiro, para as coisas, é uma pessoa que não percebe os próprios vícios. Ela não se dá conta de que ela está agindo de forma incoerente muitas vezes. Ela começa a ver bem naquilo que é mal. E isso é de uma tristeza absoluta. Quando a gente vai se desenvolvendo, nós vemos o mal no mal. E ainda que nós escolhamos mal, isso nos machuca. Na nossa consciência, a nossa consciência, inspirada pela graça divina, nos diz: isso não é bem. Você escolheu o mal. E, portanto, nós buscamos meio de superação. As lives do Advento, as lives da Quaresma e da Semana Santa, é para trazer meios para vocês. Para que vocês saiam desse apego à matéria, que muitas vezes, muitas pessoas buscam nutricionistas por um apego à matéria, para ter um corpo que vai trazer a aprovação do outro nesse mundo aqui. E essa é a intenção distorcida. Aquela série de lives é para trazer a consciência para vocês maior da vida. É para que vocês tenham essa visão transcendente e possam, diante de uma escolha errônea, terem a convicção: eu escolhi mal. É para que vocês sintam que vocês escolheram mal. Quem está distante dessa visão transcendente, que na verdade é uma distância de Deus, jamais vai conseguir ter essa visão verdadeira, clara das coisas. Uma pessoa que está muito conectada com a matéria, ela vai observar, ela vai analisar, ela vai julgar as próprias ações com os termos do mundo, gente. Em um mundo que eu não sei se vocês acompanharam. Algumas coisas que aconteceram agora na abertura das Olimpíadas. Mas um mundo que tá distorcido, gente. Um mundo que tá trazendo valores altamente invertidos. Um mundo que está pintando o mal como bom e o bom como mal. Infelizmente, nesse lugar, a sua alma está perdida. A minha alma estará perdida. E aí quem domina são os vícios. Porque se eu já nem percebo que o mal é mal, eu sou um prato cheio para que o vício se instale na minha vida. E a partir do momento que o vício se instalou, se essa ação ela está desordenada, desgovernada, são esses vícios que começam a impactar o nosso corpo, trazendo a inflamação. E essa inflamação vai ativar aquilo que eu e você temos de predisposição genética para um adoecimento físico. Vocês percebem que é muito mais profundo do que muita gente pinta? E aí é difícil, né? É desafiador
para um profissional da saúde que tenta colocar essa visão transcendente, falar para pessoas que estão desconectadas dessa verdade. É quase que impossível. É quase que impossível. E aí, uma vez, há muito tempo atrás, eu estava numa colônia aqui no Paraná, conhecendo uma propriedade que acolhia pessoas para ensinar sobre uma agricultura e uma pecuária mais humana, mais sustentável e por aí vai. E eu tava logo naquela descoberta, né, de muita coisa. Eu devia ter, sei lá, nos meus 20 primeiros anos ali, né? Isso já deve ter quase 15 anos. E eu tinha um ímpeto, colérica, né, gente? Eu tinha um ímpeto muito forte de, não, eu preciso conscientizar as pessoas, eu preciso fazer elas entenderem. E sabiamente, o dono daquela propriedade, tomando um café com ele, eu me lembro da cena até hoje. Como eu falo, né, que Deus sempre traz mestres na nossa jornada. Essa pessoa eu vi uma vez na minha vida. Eu tomei um café com essa pessoa por cerca de 20 minutos. E até hoje eu tenho o ensinamento daquela pessoa gravado no meu coração. Ele me disse assim: Bruna, nós não conscientizamos ninguém. Porque a consciência, ela é individual. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada. Eu não posso tentar implantar a verdade na cabeça de ninguém. Não tem como. Eu posso trazer aqui a verdade. Mas se o coração do indivíduo não está disposto, que quando a gente fala de consciência, a gente pensa que é mente, né? Mas a consciência, a gente pensa mente num lugar só de cérebro. Por isso que eu falo, mente e alma são a mesma coisa. A consciência, gente, ela tem essas três potências. É sentir, é pensar e é agir. E a primeira força que precisa estar disposta, estar aberta, estar maleável, o primeiro território fértil é o território do coração, do sentir. A pessoa, ela precisa necessariamente ter um coração que não seja orgulhoso, que não seja soberbo, que não esteja tão certo das suas próprias convicções. A morada dos vícios é primeiro essa soberba e esse orgulho, esse coração fechado. E aí tudo que o outro diz não germina num coração de pedra, num coração fechado. Agora, quando nós estamos com o coração aberto, aquilo que o outro diz, aquilo que Deus coloca na nossa vida, é um território fértil para uma semente ser implantada, germinar e começar a iluminar o nosso intelecto, a nossa cabeça, o nosso pensar. E aí a gente começa a perceber, meu Deus, aquilo que eu achava que era bom, não é. É a fonte do meu vício. É o que alimenta o meu vício. E aí, por esse intelecto iluminado, nós começamos também, com o auxílio da graça divina, a agir de forma diferente. Por isso que a sua inflamação começa na sua alma. A minha inflamação crônica começa na minha alma. Bruna, e quando a gente pega uma gripe? Não começou na alma, foi um vírus que chegou até mim. Quando eu, a exemplo do que aconteceu comigo, fico com sinusite. Muitas vezes, pessoal, inclusive uma gripe, um adoecimento, ele acontece até uma perna que você quebra e daí inflama, um corte que você faz, ele acontece também por uma necessidade da sua alma.
Quando nós adoecemos e nós entendemos o porquê do adoecimento, nós percebemos que, em verdade, ele estava a nosso favor. Ele estava a serviço da nossa lapidação. Qualquer biografia de santo, e eu já indiquei para vocês esse hábito de ler biografias de santos. Santo Agostinho é o santo que eu sempre trago para vocês, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino. Quando a gente começa a estudar a história dos santos, né, a ler, a se inspirar na história desses santos homens, nós percebemos que eles adoeciam bastante. E eles adoeciam também por um processo de lapidação de si, mas nos santos também é um processo de sacrifício pela alma do mundo. São santos homens e mulheres que adoeciam oferecendo esse sacrifício para a salvação do mundo, não só deles próprios. Mas o nosso adoecimento também tem um porquê de acontecer. O que fazer? O que fazer para que a gente possa, então, driblar essa inflamação? E aí que eu sou muito apaixonada pela minha profissão. E é aí que eu os ensino sobre nutrição, sobre alimentação saudável, sobre estilo de vida saudável. Porque essa é uma via da gente começar a agir no corpo, mas começar a impactar a alma também. Então, 3 vezes por ano, eu trago conteúdos sobre o seu espírito. Essa também é uma via de você começar a desinflamar. Fazer as lives do advento comigo, da quaresma, colocar as propostas que eu trago lá em prática e da Semana Santa. Mas o próximo desafio, você já está inscrito, inscrita. Domingo, segunda que vem e na próxima, nós não teremos live aqui. As nossas lives de segunda. Por quê? Porque nós estaremos iniciando um desafio. O desafio Brilhe Sua Luz. E a aula de início desse desafio será no próximo domingo, dia 4/8. Para você participar desse desafio, você precisa se inscrever. Já tem alguns posts que eu peço para você escrever ali desafio, porque você receberá um link por direct e você entrará no desafio. Então, se você está assistindo a gravação no YouTube, você precisa entrar lá no meu Instagram e ver os últimos posts que tem a forma de você participar desse desafio, certo? Mas hoje eu vou colocar o post oficial, porque esse desafio ele tem como base te ajudar na sua desinflamação. Como base. É o meu grande propósito com esse desafio. Então, como desinflamar? Participando do desafio. Eu coloquei várias coisas aqui que eu poderia dizer sobre a desinflamação. Os suplementos que você toma, a dieta que você tem que fazer. Mas, pensando bem, eu falarei então na nossa aula de domingo. Para quem está inscrito no desafio. Você vai desinflamar o seu corpo através desse nosso desafio de 7 dias. 7 dias. Gente, são 7 dias. Saiba que a inflamação impacta diretamente o nosso intestino. O nosso intestino leva cerca de 4 dias para se recuperar. O nosso corpo é tão maravilhoso, tão sábio, gente, que rapidinho, quando você começa a mudar, quando você quer, Deus só pede assim: meu filho, minha filha, queira, diga o sim. Eu só quero o seu sim. Queira se ajudar. Eu aqui estou dizendo, queira, só diga o seu sim. Seu corpo está pronto para fazer tudo o que ele precisa. E eu estou pronta para te ensinar o que você deve fazer. Você disse o seu sim, é só isso que você precisa fazer. Você precisa dizer o seu sim, entrar no desafio,
assistir a aula do próximo domingo, que eu vou colocar. Na verdade, você já precisa se inscrever o quanto antes, porque a partir de amanhã, no nosso grupo do WhatsApp, na nossa comunidade, eu já vou começar a falar o que você precisa se preparar, os alimentos que você precisa comprar, os suplementos que é bom você ter. Certo? Bruno, é obrigatório gastar com suplemento? Não, não é obrigatório. O desafio é 100% gratuito, já digo aqui pra quem tá achando que é pago, não, é 100% gratuito. Você não precisa comprar nenhum suplemento alimentar. Mas eu vou indicar alguns suplementos caso você queira comprar para auxiliar, para potencializar a sua desinflamação, a sua desintoxicação do corpo e da alma, como nós já vimos, através dessa live. O quanto tudo isso começa na alma. Você vai auxiliar, então, o processo de emagrecimento ou de ganho de massa magra. Eu falarei para quem quer emagrecer e eu também orientarei quem quer ganhar massa magra e parar de emagrecer. Quem quer engordar, mas obviamente de uma forma sadia. Falarei para ambos os cenários. Desinchar, porque vocês viram que um dos sintomas da inflamação é o inchaço. Então você vai desinchar através desse desafio de 7 dias, gente. Em 7 dias é muito rápido. Mais uma vez, Deus só diz assim, queira. O teu corpo tá pronto, eu te fiz perfeito, perfeita. Só que você precisa querer, criatura. Você precisa querer. Uma vez que você quer, eu já tô aqui pra te ensinar. E aí o teu corpo vai fazer tudo que ele precisa. Olha que maravilha. O teu corpo faz. Porque Deus nos fez perfeitos. Então queira. Participe do desafio de 7 dias, então, para saber como é que você desinflama. Então você entendeu na aula de hoje o que é a inflamação? A diferença é entre inflamação aguda e crônica. Quais são os sintomas da inflamação? Você aprendeu. Você já determinou aí, será que eu estou inflamado ou não estou? Quais são os exames laboratoriais que você pode solicitar para ver o grau dessa inflamação, se o negócio está feio mesmo? Você já viu que a inflamação começa na tua alma e não no teu corpo. E agora, para aprender a se desinflamar, melhor, não é só para aprender, é para desinflamar. Porque o desafio você vai agir, você não vai só aprender. Daí no grupo, na comunidade do WhatsApp, nós estaremos juntos por 7 dias. E eu vou estar lá junto com você, te apoiando e fazendo todo o processo junto com você. E por isso que é bom, que você não vai desistir. Você vai fazer os 7 dias até o final. Combinado? Então, na live de domingo, você já vai ter ferramentas para isso. E durante os 7 dias você irá desinflamar. Então, mais do que te ensinar, eu vou fazer você desinflamar. Eu vou te auxiliar nesse processo. E aí nós fechamos o desafio com a próxima live, depois no dia 11 de agosto. Fechando o desafio, certo? Por isso, nós, nos próximos 2 semanas, nós não teremos mais live aqui de segunda-feira. Serão lives aos domingos, 9 horas da manhã. Se inscreva no desafio, vou colocar o post hoje, o post oficial, que eu também sugiro que você participe ali. Você que já se inscreveu, também comente nesse post, porque esse post ele envolverá o sorteio de uma cesta com todos os suplementos que são utilizados para a desinflamação. Ó que coisa boa! Então você também vai concorrer a essa cesta da minha parceira Naturalmente Zen. Combinado? Então, compartilhe essa live com quem você sabe que precisa aprender mais sobre inflamação, com quem você sabe que vai se nutrir, vai se inspirar, vai se tocar com aquilo que foi dito aqui. Me ajude a compartilhar essa mensagem. Daqui a pouquinho já estará disponível no YouTube a gravação. Deixe seu comentário, curta na gravação também, ainda que você tenha assistido aqui online. Gente, porque assim, online e ao vivo, né? Que assim você me ajuda a levar essa mensagem mais adiante. As plataformas entendem que o conteúdo é relevante, certo? Então deixem comentário, compartilhem, curtam. Façam a parte de vocês também, porque a minha eu tô fazendo. Combinado? Vamos juntas e juntos. Beijo grande no coração de vocês. Uma semana maravilhosa e abençoada. Fiquem com Deus.